Aí você pode estar pensando assim, não, mas pães perfeitos não existem, não. Com glúten, sim. Com farinha de trigo, existe. Agora, sem glúten, eu já comi, eu já fiz, presta. E eu sei que você pode estar pensando isso. Eu pensava isso lá atrás. Falava, meu Deus, agora que eu não posso comer glúten, Jesus, eu vou comer o quê? Tapioca, alface, arroz, feijão? Porque pão sem glúten não existe, né? Não tem como um pão sem glúten, sem farinha de trigo funcionar e ficar gostoso. Mas, gente, funciona. Então, isso pode ser uma crença sua, porque ou você consumiu alguma coisa que era ruim porque você comprou e era ruim, ou porque você fez e ficou ruim, né? Quando a gente tem uma experiência ruim com determinada coisa, a gente cria uma preconceito sobre aquilo, né? Quando a gente não conhece o lado bom, quando a gente não conhece e realmente fica gostoso aquilo, quando a gente não experimenta, a gente acha que aquilo é ruim, né? Na verdade não é, gente. Pão e bolo sem glúten, eles são perfeitos, maravilhosos. Só que a gente precisa mais uma vez da técnica correta, fazendo ali as receitas equilibradas para a gente conseguir obter esse resultado. É simples, simples fazer, tá? Mas você pode falar outra coisa. Tá, tudo bem. Mas você estudou para isso. Você estudou muito tempo. Então você sabe fazer. Eu não sou capaz de fazer. Porque eu vou ter que estudar. Eu não quero estudar, né, para fazer as receitas sem glúten. E na verdade, não é o estudar. Eu fiz isso, mas você não precisa fazer porque eu tô aqui para facilitar isso para você, tá? Eu estudei, eu sentei lá, bundinha na cadeira e ó, estudei mesmo, mas você não precisa, porque eu vim aqui para trazer um atalho para você chegar aos seus pães e bolos perfeitos sem glúten sem ter que fazer isso. Então, como que é o estudar que eu falo para você? Você vai conhecer os ingredientes. Você pode conhecer na prática. Os vídeos que tem no YouTube que eu falo das receitas, eu falo em cada receita, cada ingrediente, o que compõe, quais as características, o que agrega para cada receita, para aquela receita específica. Então, ali você está estudando. Essas lives que eu faço, semanalmente nós temos lives, toda semana tem 2, temos lives sempre com temas relacionados a pães e bolos sem glúten, a fazer pães e bolos perfeitos sem glúten. Então, aqui você está estudando, né? Não é você fazer uma faculdade, não é você ler um artigo científico, um livro. Se você quiser, claro que você pode fazer isso. Mas não precisa, tá? Eu tô aqui para te dar esse atalho, para te mostrar o que funciona, para você não ficar batendo cabeça tentando fazer uma receita que não funciona e você não consegue resolver aquele problema. Então, eu tô aqui para te ajudar a fazer isso, para encurtar o seu caminho e você conseguir fazer os seus pães e bolos sem glúten, depois vai aperfeiçoando, né? Até que eles fiquem perfeitos para você, para o gosto da sua família. Então é isso que eu estou aqui para te ajudar, para facilitar. Quando as pessoas vão fazer receitas sem glúten, geralmente, né? O que venho falando aqui nessa aula. As pessoas pegam a receita, mas sem conhecer os fundamentos, sem conhecer as bases. E isso não tem como funcionar sempre, tá? Pode ser que uma vez funcione, na outra também, mas na outra não. Então, não vai funcionar sempre se você não tiver um conhecimento básico ali sobre os ingredientes, principalmente. Quando a gente trabalha com receitas sem glúten, a gente aumenta a quantidade de ingredientes, também os tipos de ingredientes, né? As quantidades que eu digo de gramas de cada coisa, né? Aumenta ali a gramatura de farinhas, por exemplo, né? O número de farinhas, os tipos de farinhas. Então, a gente aumenta o número de ingredientes. E se você não tem um conhecimento sobre determinadas farinhas, um erro principal que acontece é o erro no ponto da massa. Eu recebo muito essas dúvidas. Eu não consigo acertar o ponto da massa, minha massa ficou dura, né? Meu pão ficou seco, ficou esfarelando, meu bolo não cresceu, meu bolo cresceu demais, saiu da forma. Então, uma das maiores dificuldades de vocês, também era a minha dificuldade, é encontrar o ponto correto da massa. E quando você conhece as farinhas, quando você conhece a que grupo cada farinha pertence, quando você conhece a capacidade de absorção de líquidos de cada farinha, das principais que você usa, não precisa de conhecer de todas, você consegue achar o ponto correto da massa.